E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, que é um pouco sequência do vídeo anterior. Se você está chegando no canal aqui agora, vai lá para o vídeo número 1, vai seguindo 1, 2, 3, 4, para você pegar a sequência do conhecimento que eu tenho trazido aqui. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre o poder da criação. O poder de ser co-criador, ou seja, criador junto com Deus. Então é essa a proposta do vídeo de hoje. Eu tenho lido alguns livros sobre metafísica, sobre o poder da criação, lei da atração, lei da vibração, e eu vou trazer aqui explicando para vocês, resumidamente, o que é isso tudo. Então vou começar trazendo a explicação do que é metafísica. Metafísica é tudo aquilo que ainda a física não explica. Aquilo que está fora da compreensão da física. Aquilo que não tem comprovação científica. O fato de não ter comprovação científica não quer dizer que não seja a realidade. E como eu trouxe no vídeo de ontem, uma passagem bíblica que diz assim: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será vosso, assim será convosco. Então, se você, em oração, você pedir alguma coisa, se você crer que recebeu, isso será com você. Então, o que é crer que recebeu? Como eu vou fazer com que eu venha crer que eu recebi? Como que será isso? Como que é isso? Os metafísicos, os livros de metafísica, física quântica, que eu tenho lido, eles têm abordado muito sobre isso. São livros de 1920, 1940, 1960. Isso aí foram surgindo autores e mais autores, principalmente americanos, falando sobre essa mesma coisa. Gerações e gerações de autores falando sobre isso. E eu quero ler para vocês aqui um trecho que está lá em livro de Hebreus, que diz assim, no capítulo 11 de Hebreus, falando sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, ele está falando da coisa que se espera. E a prova das coisas que não se vê. Então você espera uma coisa que você não vê. Isso é fé. E fala assim, versículo 2. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho, ou seja, os antigos alcançaram o que eles queriam, pela fé. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê hoje não foi feito do que é aparente. Ou seja, os metafísicos, os estudantes de metafísica, aqueles que acreditam na lei da atração, na lei da vibração, dizem que primeiro você tem que imaginar o que você quer. E ali isso passa a acontecer. E a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia, no livro de Hebreus, isso o que está sendo dito aqui. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, se ele não foi feito do que é aparente, ele foi feito do que então? Foi feito pela palavra. Se ele foi feito pela palavra, ele foi feito pela ideia de Deus. Pela criação de Deus, pela mente de Deus. E da mesma maneira, na vida da gente, quando a gente crê em alguma coisa, crê que será nosso, nós concebemos na mente, assim será conosco. Assim alcançamos o testemunho, ou seja, assim alcançamos o que queremos. Tudo é uma visualização mental. Visualização
do que queremos. Esse é o princípio básico. Então, de cima dessas questões, eu pensei assim, bem, as pessoas que falam da lei da atração, falam da lei da criação, falam da lei da vibração, que basicamente é a mesma coisa, não é a mesma coisa, traça a mesma ideia, somente são nomenclaturas diferentes para épocas diferentes. Se isso é verdade, então tem que existir, isso foi quando eu estava pensando, tem que existir uma comprovação na Bíblia de que isso é a verdade, de que isso é o que aconteceu. Aí eu te pergunto, a criação foi assim? A criação foi uma concepção mental e depois houve a criação? Será possível que foi isso? Então foi esse o pensamento que eu tive. E aonde que a gente acha sobre a criação na Bíblia? É lá no livro de Gênesis. Justamente no capítulo 1. É o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia fala da criação do mundo. E eu falei assim, tem que existir alguma coisa lá. Se isso é verdade, tem que ter alguma coisa lá, algum sinal ali. E para surpresa minha, e para surpresa sua também, tenho certeza que você nunca deve ter reparado isso, nunca deve ter se apercebido disso. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 1. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar maçante, mas se você tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar, ou se você for no Google lá e pesquisar a Bíblia online, você vai poder certificar disso, onde fala que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e chamou noite, e a tarde, essa foi a manhã, o primeiro dia. Então houve um dia, 2 dias, no primeiro dia Deus criou a luz, e o segundo dia Deus foi criando as coisas, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E o interessante é que fala sempre no final de cada criação. Criou o mar, criou os animais, e no final de cada criação ele fala, e viu Deus que era bom. Deus criava as coisas e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. É uma frase que vai se repetindo ali no capítulo 1 de Gênesis. E ele formou o homem do pó da terra, e ele fala, e viu Deus que isso era muito bom. E agora eu vou ler um trechozinho que fala assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o 6º dia. Assim, agora já é o capítulo 2. Então Deus criou todas as coisas, o 6º dia. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exército aqui é o exército celestial, as estrelas, planetas. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, fechou. Deus descansou de tudo que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Até então, não tem nenhuma comprovação de lei de atração, lei da criação, que os metafísicos afirmam. Porém, olha o que fala na sequência, estou lendo a sequência. Olha o que fala aqui na sequência, capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra.
Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Espera aí. Ele fez toda a terra. Descansou no sétimo dia. Aí agora vem no capítulo 2, fala: toda a planta do campo ainda não estava na terra? Então como é que ele fez as plantas, fez os animais, fez o homem, mas ainda não estava na terra? Não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, está aqui a prova de que a lei da criação que os metafísicos afirmam, a lei da atração, ela começa aqui, começa na mente, começa na criação mental. Ou seja, viu Deus que era bom, viu Deus que tudo era muito bom e assim descansou. Ele viu onde? Mentalmente. Ele não havia criado, não existia as coisas ainda. Mas para ele já existia na concepção. Então é esse o ponto que eu quero trazer para você aqui hoje. Nós criamos a nossa realidade. Onde? Primeiramente aqui. Nós criamos a nossa realidade. E assim eu encontrei aqui a prova de que Deus primeiro criou. Deus trouxe aqui a chave de que a criação é feita na mente. Primeiro é feita uma concepção. E depois, como diz aqui, o espírito, o vapor, subia da terra e regava toda a terra. Ou seja, é a chave de que a lei da atração, da vibração, é assim que tem que ser concebida. Concebe-se um ideal, uma vontade, fixe aquela vontade, tenha fé naquela vontade, seja firme naquela vontade, tenha convicção daquela vontade, e assim será convosco. Olha que coisa interessante. Agora, indo lá para Hebreus, vou ler o texto de novo que eu li de Hebreus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Haja luz, seja criado isso, seja criado isso. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir da mente criativa. Se você tem determinada situação que você quer mudar ou que você quer criar, crie na sua mente. Idealize na sua mente. Coloque o máximo de detalhes. Vibre aquela realidade. Coloque o seu sentimento naquilo. Forme aquela convicção. Tenha fé de que você é o Criador. E ali ela será com você. Essa é a lei da atração. Aquilo que você vibra, aquilo que você imagina, aquilo que você quer, aquilo que você concebe, assim será convosco. Se você disser assim, mas eu não acredito nisso, não tem problema. Você, na sua incredulidade, você está criando a sua realidade da mesma maneira. Porque quer você queira, quer não, você acredita em alguma coisa. Você está acreditando na sua impossibilidade. Você está acreditando na sua força do braço. Você está acreditando no seu próprio potencial. E você está criando a sua realidade. Agora, eu quero que você exercite. Comece com coisas pequenas. Assim você vai tomar a consciência, você vai tomar a confiança de
conquistar coisas grandes, de criar coisas grandes, de criar coisas sobrenaturais. Mas comece com coisas pequenas. Não comece também com coisas fúteis, porque se numa coisa fútil, você não empreenderá nenhum esforço mental, nenhum desejo, nenhuma vibração do coração. Comece com uma coisa que você queira. Seja pequena, mas que você queira do seu coração. Então vá para o seu estado mental de relaxamento. Entra agora a prática da meditação, que nós vimos nas aulas anteriores. Vá para o seu estado mental de relaxamento. Tire todas as preocupações, todos os pensamentos. E ali naquele momento você vai criar a sua realidade. Então, se você pensa que nas aulas anteriores, onde eu ensinava a você a subir para cima do telhado, a se projetar para cima do telhado, se projetar para uma nuvem, que aquilo ali era só brincadeira, você agora está começando a perceber a ligação das aulas lá do passado para essa aqui. Você começou a criar na sua mente uma capacidade de imaginação, uma capacidade imaginativa de você pode voar, você pode se transferir para uma outra nuvem, para uma nuvem. Você exercitou sua capacidade criativa. Para quê? Para chegar hoje, nesse dia, nessa aula, você aprender que você é o criador da sua vida. Assim você vai trabalhar a sua capacidade criativa ainda mais, visualizando aquilo que você quer, visualizando com o máximo de detalhes possível, visualizando, sentindo alegria, não de que vai receber, você sente alegria como se você já estivesse com aquilo nas suas mãos, com aquele desejo realizado. Nós vamos falar ainda mais sobre essas coisas. Você vai visualizar o seu desejo realizado. Não importa como esse desejo vai acontecer. Não importa se você não tem condições de que aquele desejo aconteça. Porque você tem a condição. Porque as coisas visíveis serão feitas pelas coisas invisíveis. Porque o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então você vai imaginar aquilo que você quer, o seu desejo realizado. Veja as cores, veja o barulho, ouça o barulho, veja, sinta o gosto, sinta o cheiro, pegue, use o tato. Agora você vai usar os seus 5 sentidos. Use os seus 5 sentidos, use o máximo de coisas palpáveis para você imaginar o seu ideal, imaginar a sua coisa. Use os seus sentidos, porque aí o seu inconsciente não sabe que aquilo é a imaginação. Para ele, imaginação, palavra, é a mesma coisa de realidade. Você lembra que nós falamos que você não deve pronunciar coisas vãs, porque o seu inconsciente, seu subconsciente não sabe distinguir brincadeira de realidade? Então agora você vai dizer o que você quer. Dizer o que você quer não. Você vai dizer o que você tem. Que aí o seu subconsciente vai providenciar. Você vai vibrar com o seu coração, sentir o que você tem. Você vai sentir o cheiro. Você vai apalpar o que você tem. Tudo isso mentalmente, na sua criatividade. Você vai criar. Essa é a única capacidade que os homens têm que os animais não têm, capacidade de criar. Perguntaram uma vez para Michelangelo, como que você consegue esculpir essas obras maravilhosas? Ele disse, eu pego um bloco de mármore e vejo dentro do bloco a imagem que eu quero. Ou seja, ele vê, ele concebe ali aquilo que ele quer. Aí ele falou, e aí sim fica fácil, aí é só tirar aquilo que não é. Então é a mesma coisa que você vai fazer.
você vai ver, você vai visualizar o que você quer. E que horas você vai fazer isso? Antes de deitar, visualize e durma. De manhã, visualize e saia para trabalhar, saia para fazer as suas atividades. Se tiver oportunidade em algum momento, feche os olhos, faça uma respiração, tranquilize sua mente e visualize o que você quer. Assim ela se concederá. Creia que é vosso, assim será. Tá certo, pessoal? Então esse é o exercício que esse vídeo aqui quer estimular você a fazer. Crie a sua realidade. Transforme a sua vida. Transforme a vida das pessoas que você conhece, que está passando por necessidade. Transforme a vida de uma pessoa. Pegue a necessidade de uma pessoa. Se você não tem uma necessidade urgente, então use da sua capacidade. Pegue a necessidade de alguém e realize a necessidade de alguém mentalmente. Crie a necessidade. Crie a realização daquela necessidade. Essa é a sua atividade dessa semana. Coloque aí se você tiver alguma dificuldade, posta lá nos comentários e eu vou procurar esclarecer nos próximos vídeos e vão caminhando. Um grande abraço.